Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a terça-feira? Como é que chegou aí nesse momento? Espero que bem, né? Eu também passei bem, graças a Deus. Acabei de chegar no serviço, agora já é 10 horas já, 10 e pouquinho. Graças a Deus, né? Ocorreu tudo bem lá no serviço. Trabalhei na ambulância hoje também, tudo certo, graças a Deus. E você, como é que foi no serviço? Foi tudo bem? Espero que sim. Vamos orar para a gente começar, irmãos? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja sempre o teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por esse momento que estamos passando aqui. Em nome de Jesus, meu Pai, conduza, meu Pai, essa mensagem conforme a sua vontade, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, e seja o Senhor que esteja falando, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, meu Pai, a minha família, coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, a família dela na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa fazer da sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir lá, irmãos, comigo em João, capítulo 8, versículo 34. Aí depois, irmão, a gente vai pular para o versículo 32 e depois a gente vai para Gálatas 5. Beleza? João 8,32, 8,34, fala assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora vamos ver aqui um pouquinho para cima, o versículo 32 do capítulo 8, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E agora, irmãos, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero falar só sobre esse último fruto aqui, irmãos, o domínio próprio. Irmãos, o que eu queria falar com vocês? Igual aconteceu na minha vida. Eu não tinha o domínio próprio. Eu não tinha essa situação na minha vida. Entende? Tudo que eu fazia de errado era porque eu não tinha o Espírito Santo na minha vida. Eu era escravo do pecado. Eu, Thiago, era escravo do pecado. Então, o que acontecia comigo? Eu sempre me desviava. Eu tentava firmar na presença de Deus, eu tentava voltar para a presença de Deus, só que eu voltava com as minhas forças. Porque eu queria voltar, mas tipo, eu não buscava verdadeiramente. Eu não tinha chegado em alguma pessoa e falado: irmão, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você me ajude em oração para mim conseguir largar desse vício, largar dessas mentiras. E foi o que eu fiz, irmãos. Eu cheguei no meu pastor, a minha esposa sabia de tudo, irmãos, de tudo. Então, eu cheguei no meu pastor, por favor, eu preciso de ajuda nisso e nisso. E nem foi eu que tomei a decisão de conversar com ele. Foi a minha esposa que marcou uma reunião para mim conversar com ele. Porque lá em Tiago fala que a gente deve confessar os nossos pecados para a gente ser libertos. Confessar uns aos outros e principalmente confessar a Deus. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa: que a gente deve confessar o nosso pecado. Falar: nossa, eu estou fazendo isso errado, fazendo isso aquilo. Me ajuda em oração, por favor, irmão. E orar principalmente ao papai. Papai, me perdoa pelo pecado que eu cometi. Eu não quero ser escravo desse pecado. Irmãos, o pecado que eu cometia era mentira e era vício. Entende? Então, irmãos, eu mentia para as pessoas. Eu falava para as pessoas que eu era uma pessoa e não era. Entende? E enquanto eu não entendi, enquanto eu não abri o meu olho, a minha visão, que eu precisava de ajuda,
Eu não ia mudar, irmãos. Eu não tinha mudança. Eu sempre tentava, mas eu tentava com o meu próprio orgulho. Ah, eu consigo. Ah, eu consigo parar com isso, eu consigo parar com isso. Ah, eu consigo parar de mentir. Irmãos, você não consegue. Sozinho, você não consegue. Eu não conseguia. Eu tentei 18 anos mudar, mas eu tentei com as minhas próprias forças. A palavra de Deus fala aqui, ó, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade, irmãos? Olha aqui a camisa minha, olha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmãos, não tem como, não tem outro caminho. Você pode tentar achar qualquer caminho para você mudar a tua vida, para você conseguir largar desses vícios, largar dessa pornografia, largar dessa mentira, sozinho, só você não vai conseguir. Como eu não conseguia. Eu comecei a procurar ajuda. Eu comecei a ter tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de jejum para quebrar as minhas vontades. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Eu comecei, irmãos, eu estava pesquisando hoje, no mês de agosto, eu tomei a decisão. Eu falei, Senhor, eu quero mudar. Eu quero mudar. E um ano atrás, mais ou menos, eu já tinha conversado com o pastor. Mas a minha decisão mesmo, verdadeiramente, eu tomei em agosto do ano passado. Eu não lembro a data exata, irmãos, mas eu lembro o mês de agosto. Eu falei, eu quero mudar. E aí, irmãos, eu comecei a ler a palavra devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Comecei a colocar meu joelho no chão e comecei a orar. Então foi agosto, setembro, outubro. Foi 3 meses orando e ainda assim pecando, fazendo as coisas erradas. Mas eu já estava começando a buscar. Irmãos, em novembro eu tive a libertação. Em novembro eu tive a cura. Em novembro que aconteceu tudo. Se vocês verem aí no Instagram e nos outros aplicativos, eu comecei a gravar em novembro. Mas eu já fazia as mensagens por letra, por escrito, alguns meses atrás de começar a gravar. Irmãos, eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. Eu tomei uma decisão que eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Então, irmãos, se você estiver passando por uma situação semelhante à minha, no que eu passei, com questão de mentira e vícios, procure ajuda, irmãos. Confesse o seu pecado. Fale aí com seu pastor, com seu padre, com uma pessoa que você sabe que ela lê essa palavra e pratica essa palavra. Confessa aí, irmãos. Fala, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda em oração. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Irmãos, e confesse a Deus todos os dias. Irmãos, todos os dias quando eu chego em casa, eu já chego orando. Eu oro praticamente o dia inteiro. Mas quando eu estou em casa, quando eu vou fazer minha oração, eu falo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, que eu sei e que eu não sei. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Papai, me perdoa se eu falei alguma palavra que magoou alguma pessoa. Me mostra para mim pedir perdão para ele. Papai, faz eu perdoar as mágoas do meu coração, se eu tive alguma. Irmãos, é você conversar com o papai, é você conversar com Deus, é você ter intimidade com Deus. Há quanto tempo que você não conversa com Deus, irmãos? Há quanto tempo que você não agradece por você estar respirando? Há quanto tempo que você não agradece pelas coisas que você tem em casa?
Como exemplo, uma xícara dessa, você já chegou a agradecer a Deus pela xícara que você tem para tomar café? Você já chegou a agradecer pelo alimento que você tem em casa? Pela TV que você tem em casa? Pelos móveis? Pela sua família? Pela sua cama que você dorme toda noite? Pelo seu dia que você trabalhou? Pelo emprego? Por tudo que Deus proporcionou a você? Porque foi Deus que criou isso tudo, irmãos. Deus usou o ser humano para fazer essa Bíblia, para fazer essa cama, esse lençol, essa xícara. É Deus que deu sabedoria. Então é Deus que criou, irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Então você pode confiar nele, como eu confio. Irmãos, eu sempre faço essa pergunta e vou fazer de novo. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você tem dedicado na leitura dessa palavra, irmãos? Quanto tempo que você tem dedicado em uma oração a falar com Jesus Cristo? Quanto tempo que você pratica isso na sua vida diariamente? Quanto tempo que você faz, irmãos? No seu dia a dia? Ou você não está fazendo? Como eu não fazia. Eu, irmãos, sabe quando que eu fazia? Era só no domingo. No domingo eu era o crentão, no domingo eu era o bambambam. Bam, bam. No domingo, irmãos, eu me achava o melhor, por quê? Tô indo adorar a Deus, nada aconteceu comigo. Irmãos, e cada dia eu estava me afastando mais e mais. Por quê? Eu me alimentava no domingo, na segunda eu estava fazendo tudo errado de novo. Tudo errado de novo. Isso não é arrependimento, irmãos. Arrependimento é você deixar uma coisa para trás e não olhar para trás. É você deixar de lado e não olhar para o lado. É você largar, acabou. É o domínio próprio, como fala em Gálatas. É o fruto do Espírito. Quando você começa a ler, irmãos, essa palavra, que é santa e poderosa para curar e libertar, e começar a orar e a jejuar, você vai ter o domínio próprio. Você vai dominar sobre tudo, irmãos. E foi o que Deus nos fez. Ele fez Adão para dominar os animais, para dominar tudo que está sobre a terra. Se você não está dominando essas coisas, irmãos, então você não tem o Espírito Santo. Você não tem o domínio próprio. Que é o fruto do Espírito. Não tem como você ter uma vida com o Espírito e continuar fazendo a mesma coisa errada todo dia. Não tem como adorar dois deuses. Não existe, irmãos. Não existe. Então, irmãos, um conselho que eu dou para você. Mude enquanto é tempo. Como eu mudei. Eu tomei uma decisão de seguir Jesus Cristo, irmãos. Eu tomei uma decisão de negar as minhas vontades. Eu tomei uma decisão de ter mais tempo com essa palavra, de ter mais tempo em oração com o Senhor, de ter mais tempo em jejum para quebrar as minhas vontades e fazer a vontade do papai. Qual que é a vontade do papai? Ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, você acha que se você se converter, você mudar, eu vou mudar para crente que eu vou ganhar um tanto de coisa. Irmãos, não existe isso, irmãos. Não existe. Olha o que Jesus fala. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o quê? Seguir o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo, irmãos. Ele é o único caminho. Então, irmãos, pare de achar que você vai converter, que você vai ter mudança, como eu tinha esse pensamento. Ah, eu vou me converter porque eu vou ganhar um tanto de coisa. Não vai ganhar nada, irmãos. Você não vai ganhar nada. Você tem que negar as suas vontades. Você tem que negar o seu pecado. Aquele pecado de estimação que você cuida todo dia. Muitas vezes, irmãos, o nosso ego, o nosso orgulho nos bloqueia de buscar a Deus. A gente começa a ter vaidades na nossa vida. Vaidades. São tantas coisas que traz vaidade sobre as nossas vidas, irmãos, que nos afasta de Deus. Tantas coisas. O celular, por exemplo, irmãos, ele toma muito tempo da pessoa. Ele toma muito tempo da pessoa. Em vez da pessoa estar lendo a palavra, estar orando, a pessoa está ali assistindo série, filme e outras coisas. Eu não estou falando que é proibido fazer isso não, mas você faz o que você quiser. É você que decide sobre a sua vida, irmãos. Mas, irmãos, tem momentos que a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Se o dia tem 24 horas, você tem que começar a dividir o seu tempo. E priorizar a buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Há quanto tempo que você acaba de acordar e não ora? Há quanto tempo? Irmãos, é entregar a sua vida a Jesus, é colocar Ele em primeiro lugar. É como, irmãos, eu estou tendo uma vida transformada. Estou transformando a cada dia na presença do Senhor. Mas por quê? Estou buscando. Estou buscando. Irmãos, volte-se ao Senhor enquanto é tempo. Pois a gente não sabe que dia que Jesus Cristo vai voltar. A gente não sabe. Se policie. Vigiai e orai. Olha o que Jesus falou com os discípulos. Falou com Pedro. Você não pode guardar 1 hora comigo. Em oração. Você já está dormindo. Pedro, vigiai e orai porque a carne é fraca. E o espírito está pronto. A carne é fraca para quê? Para buscar a Deus, irmãos. A carne é forte, irmãos. Para você se prostituir, para ter outros vícios. Para você mentir. Para você se afastar de Deus. Ela é muito forte para isso. Irmãos, ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o Espírito Santo. Igual eu falei no comecinho, não tem como você adorar dois deuses. Ou é o Espírito Santo, ou é a sua carne. Ou é o Espírito Santo, ou é o inimigo. Irmãos, muitas vezes nós mesmos nos afastamos de Deus. Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, de a gente achar que não precisa de ajuda. Irmãos, procure ajuda enquanto é tempo. Volte-se ao Senhor enquanto é tempo, meus irmãos. É o que eu peço do fundo do coração, irmãos. Hoje eu estava preparando uma outra mensagem, irmãos. Que era sobre a proteção de Deus. Ainda vou trazer ela aqui ainda. Mas eu não consegui gravar ela hoje. Eu estudei um pouquinho dela, mas eu não consegui gravá-la hoje. Irmãos, eu vou trazer para vocês ainda sobre a proteção de Deus. Quando que a gente está protegido por Deus? É só se a gente estiver junto com Ele. Só se a gente estiver debaixo da autoridade dEle. E muitas vezes a gente não quer, por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho, da gente se achar melhor do que o outro. A palavra de Deus fala que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E aí, você tem amado o próximo, irmãos?
Você tem se amado? Você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Você tem cuidado do seu corpo? Eu não estou falando questão de academia, não, irmãos. Academia, beleza, graças a Deus que tem para você se manter saudável. Eu estou falando a questão de vícios, de mentiras, de prostituição. É disso que eu estou falando. É cuidar do seu corpo. Cuidar da sua alma. Irmãos, isso aqui vai ficar, ó. Esse corpo aqui, ó, vai ficar. Do pó, Deus nos fez. E pro pó a gente vai voltar. É a alma que vai para a eternidade. E aí, se Jesus voltasse agora, nesse momento, na sua vida aí, e aí, o que te aconteceria? Você iria para onde? O que você ia responder para Jesus? Quais obras que você fez aqui? O que você tem feito aqui? Você tem dominado as coisas ou as coisas estão dominando você? Irmãos, é de se pensar. Sempre eu falo isso para vocês, irmãos. Pega um espelho, coloca na sua frente e fale: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou andando conforme a palavra de Deus? O que eu preciso me consertar? Irmãos, é sério. Volte-se para Jesus porque Ele está voltando para buscar a sua noiva. Aproveite, irmãos, e não é só eu que estou falando. Igual eu falo, eu não sou melhor do que você, irmãos. Não sou melhor do que você. Eu sou igualzinho a você, pecador também. Peco, erro. A única diferença que eu já sempre falo, eu coloco o meu joelho e peço perdão, irmãos. Todo dia. E me arrependo e não cometo o mesmo pecado. Mas aí, irmãos, se Jesus chegar agora e falar com você, e aí? Por que você não ajudou tal pessoa? Por que você ficou tanto tempo aí no teu celular em vez de você buscar a mim? Por que você ficou tanto tempo aí com o teu orgulho e você não quis procurar ajuda? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E aí, irmãos, é a hora da gente responder pelos nossos atos. Vai haver esse momento. Não adianta, ninguém vai escapar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho se dobrará. E vai ter pessoas que vai chorar, pelo amor de Deus, não deixa eu ir não. E vai para o inferno, irmãos. Não adianta. Vai para o inferno. Não adianta, irmãos. Aproveita que tem pessoas que estão falando para você, irmãos. Voltar para Jesus. Aproveita que tem pessoas que estão falando do amor de Jesus Cristo, da justiça de Jesus Cristo. Aproveite o momento, aproveite o hoje, porque amanhã pertence só a Deus. Daqui a alguns segundos eu posso morrer e você também pode morrer, irmãos. E aí, como está a sua vida? Como está a minha vida? Eu sei como está a minha vida, irmãos. Eu estou me consertando diariamente. Mas e a sua vida? Como está? Será que por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, você não quer procurar Deus? Irmãos, volte-se enquanto é tempo. Tenha domínio sobre todas as coisas. Conhece essa palavra que ela vai te libertar. Porque essa palavra é a verdade. Essa palavra não mente. E aí, se você fizer isso, você não vai ser escravo do pecado. Então, a pergunta que eu venho falar, irmãos, que você venha pensar. O que tem te dominado diariamente? O que tem te dominado diariamente? É a sua carne, as suas vontades? Ou é o Espírito Santo que está dominando você para você dominar a carne?
O que tem te dominado diariamente? E você fique com essa pergunta até o resto da tua vida, irmãos. Como eu fico com essa pergunta. E eu sei a resposta. É o Espírito Santo que habita na minha vida. Porque estou buscando. E se eu consigo buscar, você também consegue buscar, irmãos. Vocês conseguem. Vocês podem ter certeza. Então aproveite o momento, irmãos. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta está sequinha, irmãos. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja sempre o teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por esse momento que passamos aqui, papai. O Senhor possa nos encher, meu Pai, com a sua presença, com a sua graça, meu Pai, com o seu amor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem que falamos aqui, do seu amor, da sua gratidão, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ser a verdade, meu Pai, que nos liberta, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ser, meu Pai, o nosso domínio próprio, papai. Gratidão, meu Pai, por nos tirar da escravidão do pecado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, e as nossas famílias nas suas mãos. Também coloco essa mensagem, meu Pai, na sua presença. Que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entrego, meu Pai, as nossas vidas e essa oração e essa mensagem nas suas mãos. Faça de sua vontade, papai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Não esqueça, sempre eu falo para vocês, compartilha, comenta, curta, fala se você está precisando de oração. Eu vou estar ajudando vocês em oração, irmãos. É a única coisa que eu consigo ajudar vocês. E vai ser de coração, irmãos. Amém? Um grande abraço, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, viu? Fica com Deus.